Olá, meus amores. Olá, mamãe. Tudo bem com vocês? Coloquem na matéria de matemática, na página 71 do nosso módulo, porque hoje a gente vai estudar o número 9, certo? Dos números que a gente já estudou o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já estudamos todos esses números. Cada um deles vem representado por uma quantidade. O número 1 representado com um quadradinho, o número 2 com 2 quadradinhos, o número 3 com 3 quadradinhos e assim vai até seguir todos os outros números. O número que a gente vai estudar hoje é o número 9. O número 9 ele é escrito dessa forma e é representado por essa quantidade de quadradinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então aqui a gente tem o 9 e também a forma como se escreve o número 9, tá bom? Então, agora que vocês já conhecem o número 9, vocês podem fazer uma das questões da atividade, que é escrever de 1 até 9. Como vocês já conhecem esses números aqui e o número 9 vocês estão conhecendo agora, vocês já vão poder escrever, certo? Pronto, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão está pedindo para vocês escreverem os números. Vocês vão escreverem a numeração que se encontra, a quantidade de cachorrinhos que tem na imagem que vai ter lá. Esse aqui é o nosso quadro em branco, para a gente contar a quantidade de cachorrinhos que vamos ter aqui, certo? Eu não posso dizer para vocês quantos cachorrinhos vai ter na atividade. Isso vocês vão ter que contar e descobrir que número vai ter lá na atividade. Vocês vão botar que número é. Vamos contar aqui então para a gente tentar contar. Vocês vão tentar contar comigo e aí depois vocês vão tentar contar sozinho ou com a mamãe lá no seu módulo e ver como você consegue. Porque é fácil, tá bom? Então, vamos lá contar a quantidade de cachorrinhos que eu vou ter no nosso quadrinho. 1, 2, 3, 4, 5 cachorrinhos, 6, 7, 8 e 9. A gente tem aqui 9 cachorrinhos. Se eu tirar um cachorrinho daqui, será que ainda vai ficar 9? Vamos ver. Se eu tiro esse cachorrinho, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cachorrinhos. Então, não tem 9. E se eu botar o cachorrinho esse, agora ficou 9, não é? Mas se eu botar mais um cachorrinho, será que vai ficar 9? Será que vai ficar 8, como a gente acabou de contar? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 cachorrinhos, então tem um cachorrinho a mais. Então, para que eu consiga alcançar a ordem de 9 cachorrinhos, a quantidade de 9 cachorrinhos, então eu preciso tirar um cachorrinho daqui e agora vão ficar 9 cachorrinhos, certo? Então, lá na sua atividade você vai contar também quantos cachorrinhos vai ter, vai botar um número onde estiver pedindo, certo? Em seguida, a gente vai aprender sobre números ordinais. Os números ordinais, eles são usados para a gente poder colocar em ordem e posições corretas diferentes situações. Por exemplo, o número de casas em uma rua, elas são colocadas com números ordinais. Os dias da semana também vêm com números ordinais. A quantidade de pessoas em uma fila. Sim, para numerar a quantidade de pessoas que tem uma fila, a gente precisa dos números ordinais. Lembrando que não pode furar fila, tá bom? Se você está em uma fila, não pode furar. Lembre-se da ordem da fila. Então, para a gente lembrar a ordem da fila, a gente tem que saber em que posição a gente está.
Por exemplo, quem está na frente da fila é qual pessoa da fila? É a primeira pessoa. Quem vem depois da primeira pessoa é a segunda pessoa. E por aí em diante eu vou explicar a vocês. Então, eu não poderia deixar de explicar para vocês usando, eu vou colocar rapidamente nosso quadrinho aqui em cima dos números para a gente poder ver como fica. Nesse nosso quadro, a gente vai fazer agora, usar os números ordinais. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui na primeira posição um cachorrinho. Vamos colocar uma cadelinha. Depois, outro cachorrinho. Não, eu prefiro colocar o cachorrinho antes. Eu vou colocar o cachorrinho aqui. Depois, outro cachorrinho. E por último, eu vou colocar a cadelinha. Certo? Vamos ver como ficou agora. Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês bem de pertinho como foi que ficou. Ficou assim. Tá bom? Essa é a nossa numeração. Mas pra gente colocar de acordo com os números ordinais, a gente vai ter que caracterizar dessa forma. Vamos lá. A primeira cachorrinha o primeiro cachorrinho está em primeiro lugar da nossa fila de cachorrinhos. Certo? O número 1, quando ele é colocado como primeiro lugar, ele pode ser escrito da seguinte forma que está aqui. Vocês estão vendo como está escrito o número 1? Ó, o número 1 com ozinho aqui, que ele quer dizer primeiro. O cachorrinho de baixo é o segundo cachorrinho, porque ele está em segundo lugar da fila, certo? Então, o cachorrinho que está em segundo lugar da fila é o segundo, ok? O próximo cachorrinho da fila é o terceiro cachorrinho. Então, eu vou botar ele em terceiro lugar. O último cachorrinho da fila é uma cadelinha, ela é fêmea. Então, eu vou colocar quarto. Vocês perceberam o que tem diferente aqui? Olha só. Aqui a gente tem um O, aqui também tem um O, mas na cadelinha a gente tem o A. Por que isso poderia ser assim? Porque nos números ordinais, para a gente ordenar a ordem de todas as coisas e botar os números, a gente precisa também reconhecer os gêneros, certo? Então, se a cachorra ela é fêmea, a gente coloca o A aqui. Se o cachorro é macho, a gente coloca o O. Da mesma forma funciona com pessoas. Se uma menina é a primeira da fila, ela é a primeira. Então a gente vai botar um Azinho, certo? Se for um menino, que é o primeiro, então a gente bota um O. É só essas letrinhas que vem aqui atrás do número, é só para definir o gênero, certo? Mas é assim que a gente numera. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois do quarto vem o quinto, o sexto, sétimo, oitavo e nono. Mas isso a gente vai estudar depois, tá? Por enquanto, essa é a nossa atividade, faz parte da nossa atividade. E vocês vão ordenar os números da forma que foi pedido aqui, tá bom? Boa atividade, bons estudos. Fiquem em casa e até a próxima aula. Um beijo!